não existe um único alimento que tem o poder de te engordar ou de te emagrecer. Então, se você gosta de pão, se você cortar o pão da sua vida, não significa que você vai emagrecer. Se você gosta de açúcar, tá cortando 100% do açúcar da sua vida porque você não lida bem com ele, não é isso que vai te emagrecer. Porque se existe um alimento que tá te dominando, é porque existe ali dentro dele uma emoção mal resolvida que você tá transferindo para esse alimento, ao ponto de você comer aquela emoção sua o tempo todo naquele alimento e não conseguir parar, e você achar que você é compulsiva. Eu não posso estar diante de um alimento porque eu tenho compulsão por ele. Não, meu amor, você não tem compulsão por ele. O que você tem é uma emoção mal resolvida dentro de você que você está transferindo para esse alimento. É isso que faz a nutrição comportamental, gente. A nutrição comportamental, ela entra na vida de uma pessoa para mudar comportamento por meio da mudança da sua mente. Entendam algo, porque tem muita mulher nova aqui e eu vou falar isso de novo. Se processos de emagrecimento fossem só boca, se a gente virasse para uma pessoa que é obesa ou sobrepeso e virar para essa pessoa falar assim para ela: olha, fecha sua boca, para de comer, corta o arroz, corta o açúcar, corta o pão, corta o doce, corta tudo porque você vai emagrecer, a gente não tinha hoje uma pandemia de obesidade no mundo. Por isso que é uma pandemia, né? Foi até redundante. Nós temos um mundo, gente, que está obeso. Nós temos pessoas que não estão sabendo parar de comer. Agora o problema é da boca, gente. A comida pula na boca da pessoa sozinha? Não. Eu pego esse alimento e ponho lá. Aí eu olho para um determinado alimento e eu falo que ele é o vilão do meu emagrecimento, mas sendo que o vilão do meu emagrecimento são as minhas emoções que não estão resolvidas. E que eu tô jogando para um alimento, eu tô transferindo para aquele alimento. Estão entendendo? Então por isso que não adianta falar para uma pessoa que tem sobrepeso, que é obesa, que ela tem que fechar a boca, porque ela não vai, ela não dá conta. Se ela não tá conseguindo parar de comer, é porque ela tem muita coisa a ser resolvida dentro dela. Aqui, ó. Ela precisa resolver. Alimentação saudável 9, aplicando tudo que eu ensino. Eu tenho um método, gente, que eu pede para elas, onde eu dou passo a passo para as meninas. Onde eu acompanho, tem as aulas, onde eu falo do perfil emocional que é importante. A gente começa o processo de emagrecimento mexendo em intestino, porque mexe com mente. Porque eu preciso que você esteja com a sua mente limpa para a gente começar a mexer no seu processo de emagrecimento. A gente tem que ressignificar coisas dentro de você. O emagrecimento, ele vai chegar na sua vida quando você começar a resolver as suas dores. Quando você começar a resolver os seus problemas internos. Sexta-feira eu escutei de uma mulher o seguinte: Nutri, ela estava sentada na minha frente, desesperada, chorando, falando pra mim assim: eu tô trabalhando igual uma louca, eu acordo cedo, eu vou até a noite trabalhando, Nutri, sou eu que tô arrumando trabalho pra mim, porque ela é autônoma, né? Então, ela falando, e aí eu tô colocando um monte de coisa pra mim, e quando eu chego em casa à noite, eu como desesperadamente. Aí ela olhou pra mim chorando e falou assim pra mim: você acha que isso tem relação com o meu cansaço? Eu não acho não, gente, eu tenho certeza. É isso que você tem que entender, que se você não resolve a sua emoção, você vai transferir pra comida. Se você tá cansada, você precisa descansar, você não precisa comer. Se você tá ansiosa, você precisa lidar com o gatilho da sua ansiedade. Você não precisa da comida. Se você tá triste, magoada, chateada, se você foi ferida, você precisa resolver aquele seu problema com aquela pessoa, você não precisa da comida. A questão da terapia, ela é muito importante, a terapia cognitivo-comportamental, essa linha da psicologia, porque é justamente a linha onde eu embaso a minha orientação. Agora, o que eu faço com as minhas alunas e o que eu faço com as minhas pacientes? Eu vou construindo junto com elas essa autonomia, para ela entender que precisa caminhar um caminho.
que não dá para você olhar para uma escada de 20 degraus e achar que do primeiro você vai passar pro 20º, porque você não vai. Não tem perna para isso. A mesma coisa é dentro do processo de emagrecimento. Você precisa viver o processo. Agora, por onde você está começando o seu processo? Está começando pela restrição? Está cortando o alimento que você gosta? Está errado. Está cortando coisas que você está considerando que são os vilões do seu emagrecimento, porque você considera como não saudáveis? Está errado. O nosso cérebro, quem está aqui comigo há mais tempo, já me ouviu falando isso. Quem é nova aqui vai ouvir pela primeira vez. Nosso cérebro, ele não sabe lidar com a negação. Ele não sabe lidar com o não. Lembrem lá vocês, meninas, quando vocês eram adolescentes, quando você queria namorar um garoto, que você ia chegar lá para sua mãe ou para seu pai, ou que o pai e a mãe já percebiam que você estava interessado naquele menino, e aí você chegava lá para sua mãe e falava: mãe, nossa, o fulano me pediu em namoro, ou eu tô querendo namorar com fulano. Aí a mãe virava pra gente e falava assim: não, ele não é pra você. Você não vai namorar com ele, você tá muito nova, não é pra você, enfim, ou eu não gosto dele, eu não gosto da família dele. Não, ele não é pra você, você não vai namorar. O que acontecia dentro da sua cabeça? Às vezes você podia até nem ter tanto interesse naquele menino, mas de repente você ficava louca nele, você queria namorar de qualquer jeito e muitas vezes ia até namorar escondido, se fosse necessário. Sabe por que você faz isso? Fez lá atrás? Porque o nosso cérebro não lida com a negação. Quando eu falo para minha mente, não quero, não posso, é proibido para mim, sabe o que você faz? Um problema seu que era desse tamaniquinho, ele vira um negócio desse tamanho, porque você põe um holofote, uma lente de aumento em cima do seu problema. Então, quando eu vejo uma mulher falar pra mim assim: nossa, pra mim pão é proibido, eu não posso comer arroz porque é proibido, eu não posso comer um açúcar porque é proibido, você tá dizendo pra você mesma que aquilo lá que era um problema pequeno virou um problemão enorme pra você, porque você mesma tá fazendo isso com a sua mente. O nosso cérebro, ele não quer que você viva desconfortos. Nutrimento, então o que a gente tem que fazer? Viver processo. Tá, e como eu vivo o processo? Seguindo o método, sendo bem acompanhada, sendo bem orientada. Da mesma forma que quando você machuca, quebra um osso, você vai lá pro ortopedista para ele consertar aquele osso seu. Se você está vivendo uma relação ruim com a alimentação, se você está engordando ou se você não está emagrecendo por causa de um alimento, você precisa de um acompanhamento nutricional. Principalmente nessa área que eu estou falando para vocês, na área da nutrição comportamental. E principalmente você precisa de um caminho bem trilhado. Você precisa de uma história bem escrita, porque senão você vai se perder. Se o seu problema é o doce e você não se relaciona bem com ele, claro que você tem que evitar até que você resolva essa situação dentro de você que está fazendo você ir pro doce sem controle. O alimento, gente, por isso que eu falo para vocês, não deem essa validade tão grande para o que vocês chamam de compulsão, de vício em determinados alimentos. O que acontece é que você não está resolvendo a sua emoção, então aquilo enquanto está doendo dentro de você, enquanto essa emoção está latente dentro de você, você está transferindo para a comida e aí você se sustenta dizendo que você é compulsiva, dizendo que você é viciada em determinado alimento, mas não é assim que funciona. Existe um transtorno alimentar chamado compulsão alimentar, mas a pessoa vive esse transtorno quando ela não resolve dores dentro dela, quando ela não resolve emoções dentro dela.